Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes que acompanham diariamente às 21 horas de segunda a sexta-feira aqui o programa Lux Esotérica. Sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade no dia de hoje aos nossos estudos que sempre nós estamos nos propondo a trazer para vocês, ouvintes, temas realmente interessantes. E nesta fase do nosso programa nós estamos trazendo a temática Ciências e Tradições Ocultas, usando o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, A Sabedoria Secreta das Idades, este maravilhoso livro que infelizmente ainda não chegou ao português, mas com a pressão que nós estamos fazendo, com certeza não vai demorar muito para que ele chegue ao português. Enquanto isso, nós vamos lendo aqui, comentando para vocês a versão de 1928, quando este livro foi escrito. E dentre os diversos capítulos do livro A Sabedoria Secreta das Idades, nós vamos ter a continuidade no dia de hoje com a temática denominada Atlântida e os deuses da antiguidade. Vamos voltar aqui no dia de hoje a um tema que nós já trabalhamos várias vezes, mas que sempre é muito grato nós falarmos sobre a história oculta da humanidade, pois o esoterismo, o ocultismo, a teosofia tem uma visão muito mais profunda e antiga da historiografia da humanidade. Ao invés de alguns poucos séculos, alguns milhares de anos, o ocultismo ele tem registrado a história humana, remontando a épocas que se perdem na noite dos tempos, como diriam aqueles poetas. E realmente nós somos herdeiros de muita coisa que foi feita no passado. Não deveríamos jamais imaginar que o mundo é o que é hoje, simplesmente por alguns séculos de evolução. Por mais rápida que esteja sendo a evolução, já milhões e milhões de seres humanos estiveram encarnados sobre esse planeta. Há inclusive uma estimativa que indica exatamente isso, de que mais de 10 bilhões de seres humanos já nasceram nesse planeta apenas após o nascimento de Jesus, ou seja, há 2012 anos atrás. 10 bilhões de pessoas já estiveram no planeta. E desde todos os tempos, praticamente mais de 50 bilhões de pessoas, de seres humanos, já estiveram vivos por sobre esse planeta. E hoje nós temos 7 bilhões de pessoas simultaneamente encarnadas. Mas como nós temos dito aqui para vocês, ouvintes, infelizmente a consciência humana tem esse poder fantástico, que ao mesmo tempo é o poder de lembrar, o poder de se recordar das coisas do passado, mas também é o poder de se esquecer. Então, quando nós observamos o mundo como ele é hoje, né, nós temos pouca possibilidade de nos recordarmos dos desenvolvimentos que já houveram nesse planeta, como nesse mapa que nós sempre apresentamos, que inclusive contradiz aí as teorias científicas da Pangeia, né, de que os continentes estariam todos juntos no passado e foram
se separando paulatinamente. Este mapa ele representa a Terra há cerca de 1 milhão de anos atrás, quando a conformação geológica do planeta era realmente diferente, muito diferente do que é hoje. Praticamente o continente americano e o continente europeu eram basicamente ligados, e naquilo que hoje é o oceano que separa esses dois continentes havia uma grande extensão de terras que vinham desde a parte norte da Europa, pegando toda a atual América do Norte, descendo pela América Central e ocupando praticamente todo o oceano que hoje é chamado de Atlântico, chegando finalmente na sua parte inferior, na região onde hoje está o estado do Rio de Janeiro, inclusive a sua cidade, e pegando praticamente quase todo o território brasileiro. E essa enorme extensão de terra que há 1 milhão de anos atrás se estendia desde a Europa, América do Norte, América Central, a região do oceano, terminando no que hoje é o estado do Rio de Janeiro. Este era o continente Atlântico, que atingiu no seu auge cerca de 2 bilhões de pessoas encarnadas, que éramos, obviamente, nós mesmos, né? Porque nós cremos na reencarnação. Então, aqueles que não chegaram aqui no planeta recentemente da cadeia lunar, todos nós tivemos já reencarnados muitas e muitas vezes nesse planeta. Então, o Manly Hall, no seu livro, ele fala, né, sobre que essa região continental, uma vasta região continental e também composta de grandes ilhas, ficaria então além das colunas de Hércules, né, ali na região da Espanha, de Gibraltar e no Estreito de Gibraltar, e cujo colapso inclusive é relatado por Platão, pois a grande diferença da teoria esotérica com relação à teoria da Pangeia é que, na verdade, o tectonismo, o vulcanismo, os grandes terremotos acabaram fazendo com que a região da Atlântida afundasse. Daí que houve exatamente aquilo que popularmente se diz o afundamento da Atlântida. E essas pesquisas com relação a essa região jamais pararam, mas pelo fato da maior parte do continente Atlântico estar exatamente no que hoje é chamado Oceano Atlântico, né, no fundo do oceano, porque o continente realmente afundou. Então a arqueologia não tem sido muito hábil em achar as provas arqueológicas com relação a esse continente. Mas o Manly Hall aqui diz que a natureza vulcânica das ilhas que agora existem no Oceano Atlântico corroboram a afirmação de Platão que o continente Atlântico foi destruído por cataclismos vulcânicos. E então outros escritores admitiram que a existência do continente Atlântico, na verdade, ele se conectava com a Península Ibérica e com a Mauritânia, e se prolongava em relação à direção sul, a fim de incluir inclusive as regiões desérticas da atual África. E o mais importante de tudo é que a Atlântida foi palco
de uma grande civilização. Mas, como nós já contamos aqui em várias ocasiões nos nossos programas e recomendamos à nossa audiência que pesquisem aqui os nossos arquivos, vocês vão encontrar programas onde nós já trabalhamos em detalhes os cataclismos que começaram a ocorrer na Atlântida há cerca de 800 mil anos atrás. A grande catástrofe, infelizmente a Sexta-feira Negra, como ficou marcada, bem pior do que a Sexta-feira 13, do que os que atualmente se tem medo. Inclusive na próxima sexta-feira vai ser Sexta-feira 13, mas a Sexta-feira Negra, como ficou conhecida, foi o dia em que, em menos de 24 horas, a Atlântida afundou na maior parte do seu continente. E terremotos realmente praticamente sem escala, explosões vulcânicas poderosíssimas, inundações absurdamente fortes, realmente mataram milhões e milhões de pessoas que foram lançadas simultaneamente no plano espiritual, no plano astral, gerando realmente um horror, um desespero que ficou indelevelmente marcado no astral do nosso planeta e que pode facilmente ser recuperado pelas pessoas que têm sensibilidade. Então, a partir daquele cataclismo, então o continente Atlântico foi afundando até que outra grande catástrofe aconteceu em 200 mil anos antes de Cristo, reduzindo ainda mais o continente Atlântico praticamente a duas grandes ilhas conhecidas como Ruta e Daitya. A ilha de Ruta mais ao norte, bem localizada entre a América do Norte e a Europa, e a ilha de Daitya mais ao sul, bem na direção do litoral do Nordeste brasileiro e das Guianas, e um pouco abaixo do deserto do Saara, onde estava a ilha de Daitya. E essas duas grandes, enormes ilhas, elas passaram por mais um cataclismo há 200 mil anos atrás, sobrando então apenas uma pequena ilha, realmente um resquício da ilha de Daitya na região do Equador, e mais acima a grande ilha de Ruta acabou se transformando no último resquício da Atlântida, exatamente onde Platão descreve que a Atlântida estaria, e bem diretamente partindo-se de Portugal e da Espanha se chegava na ilha de Poseidones, que finalmente praticamente acabou completamente há 75 mil anos atrás, sobrando realmente alguns poucos resquícios que afundaram finalmente há cerca de 11 mil anos antes de Cristo, naquilo que foi o chamado dilúvio bíblico. Então, mas o mais importante para nós é exatamente o que se dizia desses povos que habitavam a Atlântida, que geraram realmente uma cultura cuja magnitude nós ainda não chegamos sequer perto, pois, segundo aqui Manly Hall, a descrição da civilização Atlântida dada por Platão no seu livro Critias pode ser resumida como se segue. Na primeira idade do nosso planeta, os deuses dividiram a terra entre si
proporcionalmente com suas respectivas dignidades. Cada um se tornou a divindade peculiar de sua própria atribuição, e se estabeleceram templos e também por assim dizer, os cultos que foram instituídos e também os seus sistemas religiosos. E a Poseidon, por isso que a ilha de Atlântida é chamada de Poseidones, a Poseidon foi dado o mar e a ilha continente da Atlântida. No meio da ilha havia uma montanha que era a moradia primitiva dos seres humanos iniciais, e era chamada Evenor. E também ali residia o deus também chamado Evenor. Residiam ali naquela montanha também a sua esposa Leucippe e a sua única filha chamada Cleito. E sobre Cleito se dizia que a donzela era muito bonita, e após a súbita morte de seus pais, ela foi cortejada por Poseidon, que gerou então os seus filhos, né, que eram 5 pares de crianças. E Poseidon então repartiu o continente Atlântida entre os seus 10 filhos, e também Atlas. Um deles se chamava Atlas, que era o mais velho, que foi o chefe dos outros 9. E Poseidon então chamou aquele continente Atlantis, e o seu mar circundante de Atlântico, justamente em honra ao seu filho mais velho, chamado Atlas. E antes do nascimento de seus 10 filhos, Poseidon já havia dividido o continente em zonas concêntricas de terra e água, que eram tão perfeitamente divididos que até hoje se menciona isso como nos escritos de Platão. 2 zonas de terra e 3 de água rodeavam a ilha central, que Poseidon mantinha irrigadas com os seus esquemas de máquinas, sendo que partes dessas grandes divisões aquáticas, umas delas eram frias e outras eram quentes. E os descendentes, né, de Atlas continuaram como governantes da Atlântida, e com o seu governo, que era sábio, elevaram o país à posição realmente de dignidades espirituais. E sobre os recursos, né, que Atlântida possuía, se dizia que eram recursos realmente ilimitados, né? E pois de lá eles tiravam metais preciosos que eram minados, os animais selvagens eram domesticados e finíssimos perfumes eram destilados de suas flores. E a região era semi-tropical, e também fazia com que então a construção se tornasse extremamente mais fácil. E também começaram a se construir os pontes, né, que cobriam o mar e então permitiam a conexão das diversas divisões do território Atlântico nas suas ilhotas, por assim dizer. Então uma rede de pontes e canais foi criada para unir as várias e distantes regiões da Atlântida. E Platão também descreve as pedras brancas
pretas e vermelhas que eles extraíam da terra e eram utilizadas na construção dos edifícios públicos e também dos portos. E fala realmente detalhes a respeito disso, mas o povo Atlante, ele tinha realmente uma característica muito distintiva com relação a nós. Apesar de ser os nossos antepassados, os Atlantes eram bem mais altos, tinham uma estatura bem mais elevada do que a atual, variando de cerca de 2 metros de altura, e os Atlantes mais antigos até 4 metros de estatura. E por isso mesmo os Atlantes eram chamados por outros povos de gigantes, né? E bastará realmente a descoberta de um único esqueleto de um Atlante que tem essa variação de 2 metros até 4 metros, que estará uma vez mais restabelecida a verdade sobre os Atlantes. E a grande tarefa do gênero Atlântida, essa grande civilização Atlante, era exatamente a de gerar um povo, uma civilização humana que fosse capaz de desenvolver o aspecto emocional, pois a civilização anterior, que foram os Lêmures, desenvolveram durante muitos e muitos milhões de anos o aspecto físico, e naquela divisão antiquada, né, que se fazia, os Atlantes seriam realmente a origem da raça amarela, enquanto que os Lêmures seriam a raça negra, e justamente da raça amarela é que viria derivar então a raça branca, que seria a raça atual. Mas esse desenvolvimento das emoções que os Atlantes realmente deveriam fazer, isso não aconteceu assim tão facilmente, porque infelizmente o desenvolvimento do corpo astral não se deu de uma forma tão natural, e o ser humano não atingiu o controle pleno das emoções. Na verdade, os Atlantes se permitiam os arroubos de paixões violentas e principalmente apreciavam as vibrações inferiores. Por isso mesmo eram povos extremamente guerreiros, extremamente violentos, e começaram a desenvolver também, devido exatamente a esse não desenvolvimento do corpo astral, começaram a desenvolver poderes psíquicos, poderes espirituais, e a Atlântida acabou realmente descambando para a magia negra. E infelizmente isso é que foi uma das causas para o afundamento da Atlântida. Mas entre eles também houve também desenvolvimento de coisas muito belas e também aspectos muito elevados da civilização, pois ali na Atlântida é que nasceram os mistérios que são praticados até hoje, pois a Fraternidade Branca, ela foi fundada nesse planeta pouco antes do nascimento da Atlântida. Então houveram grandes iniciados na Atlântida, muitos verdadeiros mestres espirituais, né? E muitos realmente alcançaram um grande desenvolvimento. E então havia uma cidade em Atlântida que se dedicava exclusivamente à espiritualidade.
e lá é que estava o grande soberano, o grande rei branco, que era o chefe dos mistérios, o chefe de governo, e era quem concedia as grandes iniciações espirituais. Mas houve a decadência desse reinado branco e foi estabelecido, infelizmente, um reino negativo. Nós temos que usar o termo, mas um reino negro, mas não negro para falarmos de etnias, mas negro no sentido da força negativa, da força maléfica, que acabou vencendo após muitas e muitas guerras. O rei branco caiu e a Atlântida afundou realmente na violência e principalmente na magia negra, que era praticada em larga escala, e há na literatura teosófica infinitos detalhes a respeito dessa queda. Então, infelizmente, 200 mil anos antes do afundamento da Atlântida, já haviam as profecias sobre o seu desaparecimento. E os atlantes mais espiritualizados, já sabendo dessa profecia, começaram inclusive a se deslocar no sentido das Américas, ou se deslocar no sentido da Ásia ou da África, fazendo uma diáspora, pois eles sabiam que o futuro da Atlântida seria realmente terrível. Então, naquela sexta-feira fatídica, então lá aconteceram violentos terremotos e inundações. E segundo aqui o texto do Manly Hall, em um único dia e noite de chuva, todos os seus exércitos e a maior parte da população afundou junto com a terra e foram tragados pelas águas da Atlântida, desaparecendo debaixo do mar. E por isso mesmo há realmente uma grande dificuldade de se encontrar resquícios arqueológicos dessa civilização, devido exatamente à força desse afundamento que foi realmente absurdo. Então, o grande desenvolvimento de Atlântida não foi realmente plenamente realizado, mas os atlantes que fugiram acabaram estabelecendo centros dos mistérios da espiritualidade em outros locais, principalmente no Egito. Os atlantes são os grandes dignatários, os veneráveis do norte, que deram ao Egito uma sabedoria praticamente instantânea, porque o Egito não passou por um período de burilamento, de desenvolvimento, mas praticamente foi uma civilização que se desenvolveu instantaneamente, por incrível que pareça. E isso realmente confirma, que eles receberam de outra civilização a sua sabedoria. Então, a história do dilúvio bíblico nada mais é do que a história do afundamento das últimas ilhotas da Atlântida. E quando se fala da iniquidade dos povos antediluvianos, está se falando realmente da magia negra que reinava na Atlântida. E então, de certa forma, quando nós mencionamos as tradições atlantes com relação à espiritualidade, tudo isso nos influencia principalmente através do Egito, ou também da China, ou daqui das civilizações das Américas. E nós vamos ver depois que a grande característica atlante da construção de pirâmides, e de cidades realmente
com estruturas muito portentosas. As construções ciclópicas tinham a ver realmente com as instruções dos Atlantes. E infelizmente tudo isso também foi decaindo, e povos como os maias na América Central acabaram decaindo de uma forma terrível, até que se estabelecessem os cultos mais terríveis de sacrifícios humanos, e isso realmente não era exatamente o legado espiritual que a Atlântida deixou. Então as pirâmides é que foram realmente o ápice dessa religião, sabedoria que os Atlantes tinham, pois elas sumarizavam o conhecimento astronômico, o conhecimento das energias, dos campos de força, de energia que existem no nosso planeta, e acabavam realmente usando essas fontes para o desenvolvimento espiritual. Então tudo isso acaba revelando para nós a antiguidade da civilização humana. Nós já estudamos aqui em outros programas especificamente sobre as raças humanas. Não vamos repetir essas informações, e remetemos a nossa audiência a esses programas anteriores, principalmente aos programas da série do Sistema Solar. Então, no nosso segundo bloco de hoje, nós vamos discutir mais alguns aspectos da filosofia atlante, pois essa sim acabou influenciando as tradições ocultas da atualidade. Nós vamos fazer aquele tradicional intervalo, ouvintes. Vocês ficarão uma vez mais com o nosso convite. Precisamos do seu apoio, do seu patrocínio para manter esta iniciativa e outras no ar na internet. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM.
Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Esotérica FM. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está seguindo aqui o livro A Sabedoria Oculta ou Secreta das Idades, de Manly Palmer Hall, falando com vocês hoje sobre a Atlântida. Voltamos aos Atlantes, um tema muito recorrente aqui no programa Lux Esotérica. E quando nós sabemos que o continente da Atlântida, né, o seu território, se estendia pelo nosso querido Brasil varonil, isso também nos faz recordar a característica do nosso povo, né? O povo brasileiro, que realmente é constituído em grande parte por almas que se reencarnaram, que estão se reencarnando da Atlântida. Eu costumo até brincar que os Atlantes ricos nascem lá na América do Norte e nós, os Atlantes pobres, nascemos aqui no Brasil. E a grande característica que marca isso é a presença aqui no Brasil de 6 milhões de pessoas, isso são dados do IBGE, que se declaram espíritas, porque a grande religião atlante era exatamente aquilo que nós hoje conhecemos como o espiritismo, que era um conhecimento do plano espiritual, do relacionamento com os espíritos, com as pessoas desencarnadas, e não por acaso essa tradição ressurge exatamente aqui no interior do Brasil, e também todos os cultos afros que foram trazidos justamente da África, lamentavelmente pela migração aí na marra obrigatória que foi imposta aos escravos, mas as tradições ocultas antigas vieram todas de volta ao Brasil, como que reagrupando as linhas de trabalho atlântico que aqui existiam. E nós vamos ver que há realmente outras situações muito importantes, né, dentro dessa grande civilização atlante, como por exemplo aqui o Manly Hall, ele cita Ignatius Donnelly no seu livro A História da Atlântida, onde o Ignatius diz que a Atlântida, ou a história da Atlântida, é a chave também da mitologia grega, pois não pode haver dúvidas que aqueles deuses da Grécia eram, na verdade, seres humanos. E o mesmo autor sustenta, segundo Manly Hall, o ponto de vista de que os deuses do panteão grego não deveriam ser encarados como criadores do universo, mas sim como regentes definidos sobre a terra, atuando sobre ela. Mesmo o jardim do Éden, né, que se menciona na Bíblia, do qual a humanidade foi guiada no jardim do Éden por uma espada flamígera ou flamejante, talvez esse jardim do Éden seja uma alusão ao paraíso terrestre supostamente localizado a oeste das colunas de Hércules e destruída por cataclismos vulcânicos. Então a lenda do dilúvio pode ser traçada também pela inundação atlântica,
durante a qual um mundo foi destruído pela água. E o conhecimento religioso, filosófico e científico era realmente possuído principalmente pelos sacerdotes atlantes. E infelizmente a submersão daquele continente bloqueou a chegada dos vestígios dessa tradição até a nossa era. E o culto solar atlante se perpetuava com o cerimonialismo idêntico àquele que o cristianismo e o paganismo acabaram depois fazendo. E a cruz e a serpente eram símbolos atlantes e seus emblemas para a sabedoria divina. E os progenitores atlantes e divinos foram aqueles que realmente instruíram os maias e os quiches da América Central, coexistindo, né, dentro dos seus grandes templos e dando realmente uma sabedoria que muitos escritores por aí acham que, na verdade, eram extraterrestres que ensinaram os povos da América Central, quando na verdade eram os atlantes, ou seja, foram pessoas do próprio planeta Terra, que eram os atlantes, que tinham uma cultura muito mais avançada e que tinha inclusive espaçonaves, máquinas voadoras, que chegaram inclusive a sair do próprio planeta em muitas ocasiões, partindo para outros planetas, e muitos partiram inclusive do próprio sistema solar. Não se sabe com que tecnologia, mas rumaram realmente para as estrelas. Então, não tem nada de extraterrestre na história dos maias e de outros povos da América Central, mas sim tem a ver com os atlantes. E diz aqui o Manly Hall que o centro da religião sabedoria atlante era exatamente um templo piramidal que estava justamente no meio do planalto da chamada Cidade das Portas Douradas. Ali ali naquela cidade, naquela pirâmide, que se diz que haviam as grandes iniciações que realmente levavam a consciência daqueles, não só dos sacerdotes, mas também de todos os iniciados, porque não só religiosos eram ali iniciados. Então a tradição da pirâmide é praticamente a assinatura fundamental da Atlântida, porque aonde tem uma pirâmide, ali deve haver realmente a tradição atlante, algum conhecimento atlante. Então nós vemos isso entre os egípcios, nós vemos isso nos povos da América Central, vemos também, e hoje a arqueologia está descobrindo isso, no Oriente Distante, até na China já tem se descoberto pirâmides. E sumariamente, o que é uma pirâmide? A pirâmide é uma máquina iniciática. É um conhecimento que está oculto para nós hoje, mas que era plenamente conhecido dos atlantes, de que as formas são expressões das energias. E ao construir determinadas formas, você provoca então a movimentação de energias naquilo que hoje a nossa ciência sabe que existe, que é o chamado campo. O campo das qualidades da energia, não a força, né? Porque
Infelizmente, às vezes a gente usa erroneamente o termo campo de força. Não pode existir um campo de força. O campo é como a aura humana, são energias tênues, diáfanas, mas que têm em si qualidades, né? Então, quando se erguia uma pirâmide, o que na verdade se tentava provocar era a criação de um campo que tivesse certas qualidades que pudessem influenciar a consciência das pessoas. Então, as pirâmides jamais foram tumbas, né? Apesar de terem sido encontrados animais fossilizados dentro dessas pirâmides, o que fazia crer no poder mágico e restaurador das pirâmides, mas nenhum rei jamais foi encontrado enterrado dentro dessas pirâmides. Os Atlantes e os Atlantes preferiam cremar os seus mortos, e os egípcios enterravam os seus mortos fundo na terra, preparando muito bem antes os seus corpos. Então a pirâmide não era para fins funerários, mas sim funerária era a pirâmide no seu sentido espiritual, porque, como nós sempre temos dito aqui, a morte, esse termo morte nós devemos substituir pelo termo transformação. Então, quando uma coisa morre, na verdade ela se transforma, e isso é o conhecimento hoje científico também. Ou seja, nada pode ser criado, nada pode ser destruído, tudo pode ser transformado. Então, a verdadeira morte, da qual se fala que os egípcios cultuavam e falavam muito da vida após a morte, é exatamente a transformação da consciência. É isso realmente que era o objetivo dos Atlantes, ou seja, elevar a consciência humana a padrões mais elevados de percepção, e não fazer o culto realmente de corpos mortos, e mesmo que houvesse sido mumificados ou investidos de joias, não era isso o objetivo deles. E o campo que gera as pirâmides é tão potente que atravessa a própria atmosfera da Terra e vai até o espaço. São verdadeiramente grandes geradores de energias e de qualidades, e os indivíduos iam até a pirâmide para serem iniciados, para meditar, e às vezes até por alguns dias, para que a sua consciência, a sua percepção vibratória fosse realmente alterada. Então, esses povos atlantes que vieram a gerar as tradições da América Central, e a América Central só recebeu realmente resquícios do grande conhecimento que os Atlantes possuíam. Não receberam, por exemplo, a sua tecnologia, que era infinitamente superior à nossa, pois os Atlantes já tinham, como eu disse, espaçonaves e aviões, por exemplo, que não requeriam sequer combustível, porque os Atlantes já sabiam transmitir a energia sem fio. Então os aviões Atlantes poderiam ficar flutuando sobre o planeta durante muitos e muitos dias, recebendo a energia diretamente de antenas que eram construídas exatamente para transmitir aí sim essa força. Mas aquela decadência atlântica foi tão grande que essa tecnologia se perdeu justamente com os resquícios arqueológicos que poderiam comprovar a existência da Atlântida. E o seu conhecimento
realmente dos campos energéticos eram realmente incríveis, né? E então muitas mitologias, né, das nações do mundo falam de deuses que saíram do mar, né, que era uma referência justamente aos povos atlantes, com as suas navegações também que aconteciam. Certos xamãs entre os índios americanos falam de homens santos vestidos com penas de aves e cocares que subiam das águas para as montanhas e que lhes instruíram nas artes e nos ofícios. Também entre as lendas dos caldeus se encontra Oanes, uma criatura parcialmente anfíbia que veio do mar e ensinou os povos selvagens ao longo da costa para ler e escrever e assim se desenvolver. Também os ensinaram a cultivar a terra, a plantar as ervas e também com elas fazer cura. Também ensinou a estudar as estrelas e estabelecer formas racionais de governo e tornar-se familiarizado com os sagrados mistérios. Tudo isso vinha exatamente da tradição atlante. E também se falavam deles como deuses ou semideuses, né? Como nós vemos até nas escrituras bíblicas. E tudo que infelizmente os homens primitivos lembravam da Atlântida foi a glória dos seus ornamentos em ouro, a transcendência de sua sabedoria e a santidade de seus símbolos, né? E os principais deles eram, como já mencionado, a cruz e a serpente. Então o que eles vieram de navios foi logo esquecido, e esses barcos também passaram a ser chamados até de coisas sobrenaturais. E as naves também voadoras também eram algo sobrenatural, e muitos aí acham que isso tem a ver com discos voadores, que são os vimanas que os hindus mencionam, mas na verdade os atlantes tinham exatamente essa tecnologia. Então, onde quer que estiveram os atlantes, ali se ergueram pirâmides e templos padronizados, santuários, né, que eles reproduziam iguais às das suas terras sagradas. Então aí está a origem das pirâmides do Egito, do México, da América Central e também do Oriente. Também os montículos da Normandia e da Grã-Bretanha, bem como aqueles encontrados entre os índios norte-americanos. E tudo isso faz parte de uma coisa só. E Mendenhall menciona aqui Helena Petrovna Blavatsky, a grande amanuense dos mestres de sabedoria da nossa era, que resume as causas que precipitaram a destruição, a catástrofe atlântica. E ele abre aspas aqui para mencionar o livro de Blavatsky, Isis sem véu. Então Blavatsky diz que sob as más insinuações dos seus demônios, Tevatat, aquele que era o chefe da raça atlante, transformou a nação cheia de magos ímpios. Em consequência disto, a guerra foi declarada e a história é muito longa para se narrar. Sua substância pode ser encontrada nas alegorias desfiguradas da raça de Caim, dos gigantes e também de Noé e sua família. E o conflito desagou por fim na submersão da Atlântida, que encontra então
as mais diversas histórias que a descrevem. E todos esses seres, inclusive aqueles que escaparam desses dilúvios, como Xisutros e Noé, são substancialmente idênticos como os Tilinctians no Popol Vuh, grande texto dos povos da América Central, ou também o livro sagrado dos guatemaltecos, que também falam da sua fuga em barcos gigantes, como também os hindus que falam da fuga do dilúvio através do Noé hindu, que foi Vaivasvata. E os Atlantes não só trouxeram para o mundo ou legaram ao mundo um patrimônio de artes e ofícios, de filosofias e ciências, e também de ética e religiões que de certa forma vieram até nós, mas também deixaram uma herança de ódio, de contenda e também de perversão. E infelizmente muitas das coisas ruins que aconteceram no mundo até recentemente são resquícios daquelas formas pensamento negativas, extremamente violentas que os Atlantes mantinham, pois para eles era natural guerrear, pelejar, e a harmonia realmente significava muito pouco. E a religião atlântida caiu de um jeito que entre eles não era comum que as pessoas fizessem estátuas de si mesmas e faziam, cada casa havia o culto particular onde se cultuava a estátua do dono da casa. E não só a família, mas os empregados também eram obrigados a prestar homenagens, a se ajoelhar, a fazer sacrifícios espirituais em nome daquela estátua. E tudo isso tem a ver justamente com o não perfeito desenvolvimento da capacidade emocional, que é um problema que perdura até hoje. Então os Atlantes preferiam resolver as coisas pela via de fato, preferiam brigar, preferiam guerrear, e como eles tinham um psiquismo, poderes espirituais muito fortes, eles não se contentavam só em brigar no físico, mas também queriam brigar no astral, jogando energias negativas uns sobre os outros, e tendo chegado realmente ao cúmulo do absurdo, que havia uma técnica entre os Atlantes de ataque psíquico, de ataque espiritual, que o indivíduo se suicidava para liberar o seu corpo espiritual, para fazer ataques a outras pessoas, para prejudicar principalmente os exércitos dos outros povos. Então a situação que a Atlântida chegou era realmente insustentável, mas parece que a nossa civilização, que é a civilização mental, vai ter um destino diferente. Provavelmente a nossa civilização, que é a destinada a desenvolver a mente, vai entregar o bastão da civilização para a civilização espiritual, sem termos que passar por uma guerra, um cataclismo ou um apocalipse destrutivo final, como infelizmente aconteceu com a Atlântida. Vai ser a primeira vez na história que vai haver um acordo entre dois tipos diferentes de civilização, que é a civilização intelectual, que está aí se desenvolvendo cada vez mais no mundo, e as pessoas espiritualizadas que vão fundar a sexta grande corrente do pensamento humano, a sexta grande raça, a sexta grande civilização, que será de pessoas espiritualizadas. E é por isso que nós estamos estudando esses assuntos, ouvintes, porque realmente nós estaremos ativamente trabalhando para o desenvolvimento dessa civilização.
Ou seja, os lêmures desenvolveram o físico, os atlantes desenvolveram aspectos da emoção, nós na raça ariana estamos desenvolvendo os aspectos mentais e depois virá a civilização espiritualizada, a civilização da intuição. E a este desenvolvimento todos nós somos convidados. Mas, infelizmente, o avançado da hora não permite que nós continuemos, ouvintes. Vamos terminar esse programa Lux Esotérica, uma vez mais convidando a todos vocês para uma meditação final. Recomendando a todos uma vez mais que quiserem mais informações sobre a Atlântida, que procurem outros programas aqui nas nossas listagens para que vocês tenham informações mais profundas. Mas convido a todos nesse instante para aquele momento de interiorização. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais focalizar a nossa consciência nos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente, focalizando dentro do nosso ser a luz que emana da nossa chispa divina, brilhando sobre o lótus do nosso coração. Façamos essa luz irradiar cada vez mais, preenchendo todo o nosso corpo com a sua luz, que essa luz preencha todo o nosso ser, se propagando pela nossa aura, iluminando dentro e fora de cada um de nós. E aproveitemos esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém? Que assim seja, que essa luz brilhe cada vez mais no coração e nas mentes, na consciência de todos vocês, ouvintes. O nosso programa termina aqui hoje, mas estamos aguardando vocês nas nossas próximas edições. Muito obrigado àqueles que nos acompanham ao vivo e também nas gravações que estão disponíveis para vocês a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, no site da Loja Esotérica Virtual. Fiquem agora com a programação musical sempre interativa da Rádio Esotérica FM. A todos desejamos uma boa noite, um bom descanso e aguardamos vocês para continuarmos estudando juntos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, ouvintes! Esotérica FM. Boa música e você lado a lado.
Saudações, ouvintes sintonizados aqui na